Bom, pessoal, continuam as hostilidades na Ucrânia por parte do exército russo. A situação não é muito distinta de há 3 ou 4 dias da última vez que cá vim. Ou seja, ainda estão aquelas 3 grandes cidades por conquistar. Agora, o tema que tem sido mais falado é de Mariupol, lá embaixo, no mar de Azov. E ali é um bastião do batalhão de Azov. Mariupol é uma cidade grande. Vamos lá ver, eu não sei se tem meio milhão de habitantes ou algo assim. E está totalmente cercada desde há vários dias. 446 mil habitantes. E não sei se eles aqui falam, se isto é a parte metropolitana ou se é a cidade em si. Já agora. Densidade, pois, fala só aqui da 450 mil habitantes. Bom, aqui eu suponho que grande parte da população tenha saído nesses últimos dias. O problema aqui é que o exército russo ofereceu um corredor humanitário assegurado pelo exército. E segundo nos informam várias fontes no Telegram, o batalhão de Azov, que é o que controla a cidade, não está deixando as pessoas saírem. Isto é perigosíssimo, porque podia dar-se o caso de que o exército dá a ordem para avançar, usa artilharia pesada e morrem muitos civis. Que eu acho que é o que, deste lado, a mim preocupa-me muito. Obviamente nos preocupa o que se passa ali aos civis, que esse é o principal, na realidade, mas a prazo, a cobertura e a percepção que se tem aqui do lado europeu preocupa-me imenso, porque daqui pode haver uma escalada ainda maior, porque nós estamos vendo aqui do ponto de vista da percepção e da propaganda, que é um tema que é bastante caro para mim, porque sempre gostei destes temas de propaganda e de manipulação política. E eu estou vendo aqui uma manipulação muito grande. Não é de há 30 anos, porque já começou realmente mal, acabou a União Soviética, principalmente nestes países, Moldávia, o outro com aquele problema da Transnistria, a Ucrânia e a Geórgia. Ou seja, isto é um jogo de décadas de fazer um cerco. Aliás, há um documento de um destes think tanks que aconselha o Pentágono. É um documento, não sei de quando é que é, mas está em PDF. Vou ver se encontro e eu deixo aqui em baixo para vocês verem. Que chama o Nó de Anaconda. Que é deste think tank que se chama Rand Corporation, que é um dos grandes. Que era, a ideia é de dar um nó, como se fosse uma cobra, uma anaconda, e espremer a Rússia. E isto implicava, obviamente, aquilo que se passou no Cazaquistão, em dezembro, o que se passou no Tajiquistão e com o Kirguizistão há um ano e tal, nos problemas todos das repúblicas soviéticas e na frente europeia, da parte oeste, a Ucrânia, principalmente a Ucrânia, mas também a Geórgia. Em 2008 houve aquela guerra. Na Geórgia, nessa altura, o exército russo tomou o país em 3 dias e acabou com o tema, mas já estão a falar de inserir a Geórgia na Europa, na União Europeia. Imagine-se. Ao mesmo tempo que a Moldávia também pediu a adesão, a Ucrânia também. E como eu vos tinha dito, com isto vem com toda a naturalidade para a percepção dos europeus de que a NATO é a estrutura militar que defende a Europa.
E aí é que está o perigo de todas estas situações, porque estou vendo aqui uma campanha concertada de todos os meios aqui na Europa, praticamente os grandes, os que importam, os que realmente mexem com a opinião pública, a dizer todos a mesma coisa de uma forma que nunca tínhamos visto. A mim surpreendeu-me a rapidez e o avassalador controle da comunicação, mesmo depois daqueles 2 anos que nós tivemos em que fizeram uma operação também de lavagem de cérebro total às pessoas. O que eu vejo aqui de bom é que os europeus vão muito nestes arrebates emocionais e posicionam-se de uma forma, mas tão depressa sucumbem ante uma narrativa, como tão depressa voltam para outra narrativa. E então isto é um jogo perigoso o que eles estão a fazer, porque se as pessoas passam a desconfiar e passam a banalizar a informação que é veiculada de que está a passar na Ucrânia e que é uma guerra aqui na Europa, de que é muito perigosa e de que os russos são muito maus e que está-se a fazer uma perseguição a tudo o que é russo, a cultura russa, o povo russo, aos políticos, a tudo. Então, se essa narrativa começa a sucumbir, aí muda-se o jogo todo e a percepção muda totalmente. Foi o que se passou na altura da operação anterior, do bicho. Punhamos assim, porque não se pode dizer as palavras, hoje em dia não se pode dizer as palavras, chamar os bois pelos nomes. Então, se esta operação... As pessoas fartam-se. E o Facebook, que não há que menosprezar, porque é um laboratório de ideias, mas também um barómetro, e a gente vê as coisas como são. Nos primeiros dias é só escândalo e uma ideia fixa, e depois começa a sucumbir, começa a desmoronar-se a ideia, e já depois começam a aparecer já as gargalhadas, já começam a achar piada, já começam a não levar a sério, o que é um disparate, porque ali há uma guerra, há um conflito. Mas há uma guerra que começou em 2014. E agora, de repente, como começaram a perder a guerra, ou seja, a NATO estava a expandir-se para leste, como aqui já tinha dito no último programa, com aquela entrevista com o John Mearsheimer, a NATO já estava a tornar-se a organização de defesa, de facto, da Ucrânia. E como durante 8 anos matavam russos ali na fronteira com a Rússia, 14 mil mortos, 13 mil e 14 mil mortos, isto é o que dizem os números da OCDE, nunca se pensou que havia uma guerra na Europa. Hoje via uma coisa na internet que dizia: o movimento pacifista dividiu-se em 2. Aqueles que andavam a defender a paz há 8 anos e os que estão a defender a paz há 8 dias. Os que se lembraram que há uma guerra na Europa há 8 dias vieram com essa derrompante em todo o lado. Por todo o lado aparece-me aqui publicidade no Facebook, em todo o lado, publicidade para comprar coisas da Ucrânia e de bandeira da Ucrânia e solidarizar-me com o nacionalismo ucraniano. E isto aparece quando a Rússia entra e eles começam a perder a guerra. E agora, na vertente militar, quanto mais a Rússia estiver prestes a acabar com a operação, e aqui há várias questões, vamos ver o que é que isto quer dizer, qual é a ideia que os russos têm, eu também não sei qual é, para além daquela que eles disseram, não é? Mas como estão ali, tem Kiev bloqueada, tem Mariupol bloqueado, tem Kharkiv bloqueado, as 3 grandes cidades pelas quais se caírem já 2 destas, acabou-se a história, porque depois a outra, a desmoralização é tal que já não... Quanto mais se vê o final desta operação, que começou há 9 dias, os meios de comunicação já começam a buscar outras coisas. Há aqui uma ideia, julgo, que o Ocidente não pode perder esta guerra. Ninguém pode perder a face aqui. E é um perigo, porque o orgulho, não é só o orgulho, os interesses se sobrepõem à lógica e à razão. Aqui quem vai sofrer são as pessoas. Primeiramente os ucranianos, mas isto já começa a espalhar-se para este lado, para o lado oeste.
E também para o lado da Rússia, obviamente, porque começa a sofrer sanções, começa a sofrer pressão. Isto merece uma desescalada urgente. Mas o que é que nós vemos do lado da União Europeia? A primeira coisa que fizeram, para já, ao final de... tiveram 8 anos a armar os paramilitares, o exército, num país que é graças à corrupção, onde as armas acabam no mercado negro, e agora há muitas armas a ser apreendidas, e armas caríssimas, caríssimas. Alemãs, inglesas e americanas, sobretudo. E isto... agora perdi-me um pouco porque estava aqui a ler outro tema. Estávamos a falar do tema das armas e dos 8 anos em que estiveram... pois, e a União Europeia e a Europa a fazer uma... Não fez nada, nem tem feito nada para descalar. É como se já estivesse tudo programado. Ou seja, eles estavam mesmo à espera de que a Rússia atuasse e entrasse na Ucrânia para poderem justificar tudo o que estão fazendo aqui na Europa. Os Estados Unidos estão do outro lado. Ou seja, estas indústrias, os grandes interessados, isto é o globalismo, ao fim e ao cabo. O sistema único do eixo transatlântico que domina o globalismo. Mas aqui na Europa, que é uma parte importante, imediatamente, em vez de apelarem a desescalada e ao fim da guerra e a depor as armas e acabar com esta loucura, não. Começaram a mandar rapazes para incentivar os europeus a se alistarem como voluntários. Cuidado aqui, o porta-voz do exército russo disse: estrangeiros que nós apanharmos aqui, em operações, vão ser tratados como criminosos de guerra. Isto é de uma extrema irresponsabilidade de estarem a enviar armas, como Espanha enviou, Portugal acho que também enviou. Hoje li aqui uma coisa que eu não sei se é verdade, porque há muita desinformação, é preciso ter muito cuidado com a informação. Diz que Putin quer uma lista até daqui a 2 dias de todos os países que estão sancionando a Rússia, porque vai responder em conformidade. Vai... É assustador porque Portugal está nisto, quase todos os países europeus estão nisto. E qual é o objetivo de se meter com uma superpotência nuclear, com um país tão importante como é a Rússia, tão grande, tão extenso, que tem um espaço aéreo que é o maior espaço aéreo do mundo, que nós precisamos. Se agora um português que queira viajar para Tóquio, para o Oriente, como é que tem que ir por baixo? Ou, não sei, tudo isto não estão medidas as consequências. É tudo uma loucura o que está a passar. E então entramos numa fase perigosa por causa disto. Porque vai haver uma guerra de informação que ainda vai se intensificar duramente contra a Rússia. Tudo o que é... inclusivamente os meios de comunicação. E pessoas como eu que não têm interesse nenhum. O que me interessa aqui é a paz. Mas acredito numa coisa. Em relação muito concretamente à Ucrânia, defendo uma coisa desde o início. Que é que a Ucrânia mantenha o seu status neutral, que é uma das exigências que a Rússia impunha. Mas pessoas assim como nós, que estamos aqui a tentar trazer a verdade ao de cima, também não somos livres de ser vítimas da censura e tudo mais. Felizmente tenho visto na televisão portuguesa, porque chega aqui agora com a internet e tudo mais, eu tenho visto gente que quer tirar o chapéu, aqui generais do exército, o Agostinho Costa, o Raul Cunha, o Carlos Branco, todos de uma perspectiva racional e cuidadosa, porque são gente que ainda por cima vem do meio militar, trabalharam na NATO durante todo este tempo e dizem, muitos deles, é muito interessante o que todos estes dizem. Em Espanha também há o Coronel Banhos, que é uma pessoa que já a siga há muito tempo, também tem falado bem destes temas, mas ou seja, a narrativa e o controle é brutal, quem se atreva a questionar é vilipendiado. No outro dia vi aqui uma coisa na internet, um discurso daquele miúdo que era da juventude socialista, aquele que trouxe a história do aborto. Quer dizer, uma coisa sem jeito nenhum. Depois tinha aquele que é o Filipe, que acho que era parlamentar do Partido Comunista, um de barba e óculos,
Este comunista estava a tentar explicar, a dizer, olha, ele estava basicamente a dizer praticamente o que eu já tinha dito aqui desde o início. Isto é complexo e tem uma contextualização. Duas palavras absolutamente chave. E o outro lá, o socialista, a dizer, tu és um louco, tu és um louco, tu és um stalinista. E não pode ser assim. Isto não se pode baixar a esse nível emocional que não traz nada. Não traz nada. Era preciso um debate, era preciso uma diplomacia, é preciso uma série de diálogo para que descalar este tema. Se não se tem em consideração a fotografia completa, principalmente os interesses da Rússia na Ucrânia, que ela não esteve durante 8 anos a pedir mais do que a neutralidade, enquanto os espaços iam agigantados para uma integração da Ucrânia na NATO. Já se fala de bombas atómicas ali na fronteira, quer dizer, se não se entende sequer a postura de uma superpotência nuclear que é a nossa vizinha, então, quer dizer, vamos a um nível deste tipo do PS, que vocês são todos uns loucos, que são stalinistas. E eu já aqui, só por fazer um comentário ou outro no Facebook, já me mandaram ir para a Rússia, vai para Cuba. Para a Rússia, vai para Cuba. O que é que tem a ver com a Rússia ou com Cuba? A me chamarem de comunista a mim, gente que eu nunca vi, nunca, na altura difícil, que eu também já me considerei no meu tempo, no tempo de faculdade e tudo mais, que era anticomunista. Eu tenho visto agora um proliferar de anticomunistas, 30 anos depois do comunismo ter acabado, que é uma coisa louca. E claro, mas já se parecem com a ideia que eu tinha dos comunistas nos anos 80. Não aceitam outra opinião. Não aceitam, mudou aqui a coisa. Agora, uma pessoa que punha em causa este sistema, que é um sistema que tem muito a ver com o que é a União Europeia e a NATO, e o neoliberalismo económico, quem se atreva a contestar é banido. Banido. E é incrível o que se tem passado. E neste caso, muito concreto da Rússia, eu tenho visto aqui até um cuidado. Até agora. Eu não digo que no futuro não façam crimes de guerra e tudo mais, que isso é possível numa guerra. Não estou aqui a tirar sequer partido por ninguém, mas tenho até reparado num certo cuidado para não atingir populações civis. E as populações civis que foram atingidas foram como colaterais, dano colateral, porque, por exemplo, aquele edifício em Kharkiv, porque os carros estavam a passar ali, já tinha sido dada uma ordem, tinha sido dado um aviso para evacuar tudo o que era pessoas ali daquela zona, e já havia carros ali. É claro que isso é tudo muito triste, é uma guerra, mas não tem havido assim, deliberados ataques como a gente viu no Iraque, como a gente viu na Palestina até o ano passado, na Somália, já para não falar da Sérvia e do Vietnã, pronto, foi noutra época histórica, esqueçamos-nos, mas imaginem que se tivesse feito metade do que se fez nesses países, o que não seria de propaganda contra a Rússia. E não dão na mesma. Estes meios de comunicação estão fortemente constantemente a dizer que a Rússia está a cometer crimes e que os próximos somos nós. Não há nenhuma evidência de nada disso. O que tem é que estas provocações da parte europeia que está servindo, quanto a mim vejo claramente, estamos servindo já das segundas peças, já estamos a ser mandados para a fogueira. Os ucranianos primeiro, depois os polacos, depois a Alemanha, a França. Isto é muito complicado porque isto aqui há sanções económicas que também os russos podem contra-atacar em qualquer momento, que eles ainda têm trunfos, e isto torna-se num boomerang que vem com a força ainda vem mais a força ainda vem com mais carga. E isto, por exemplo, aqui em Espanha, óleo de girassol, já há racionamento de óleo de girassol, um país que era um dos maiores produtores de óleo de girassol. E porquê isto?
porque a União Europeia e a PAC e todos aqueles acordos que eles fizeram proibiram que a Espanha produzisse mais do que aquilo que produzia. E tem que vender estes contratos todos, este capitalismo financeiro que depois dá umas voltas. Quem ganha são as corporações alimentares e não o produtor. Isto é tudo um jogo. É que muita gente, quando começar a abrir o olho, e eu vejo aqui na imprensa alternativa espanhola, já há muitos autores, gente, economistas, gente, militares, que vêm já a pôr em questão tudo isto. E a dizer, que raios, como é que é um país que é um dos maiores produtores de azeite de oliva e de azeite de girassol, agora haja racionamento quase uma guerra na Ucrânia, que nós não temos nada a ver, quando aqui em Ceuta e Melilla está a haver agora uma invasão, praticamente por menos estão a fazer na Ucrânia do que estão a fazer o exército marroquino já na fronteira de Espanha. Porquê? Porque isto não é essa a narrativa. É uma narrativa. Então vai crescer o soberanismo em toda a Europa. Em Espanha é um deles, mas aqui na Alemanha, fortemente. E em Portugal, e em algum momento também, quando começámos a ver que isto não faz nada sentido nenhum. E em Espanha, como é que se pode estar? Já estão a pôr em causa a União Europeia. Isto pode ser o fim da União Europeia. Tenho quase certeza, se esta operação militar for bem sucedida, a União Europeia entra num período de muita contestação. Aqui na Alemanha houve também aqueles da direita populista da AfD a fazer crítica muito forte. Não é que eles estejam a favor da Rússia, eles estão contra a Rússia. Eles nunca foram dessa vertente russa, eles são nacionalistas alemães ao fim e ao cabo. Mas eles são soberanistas. São soberanistas e estão a apontar o dedo ao Scholz, à Merkel, à CDU e a dizer que vocês estão-nos a meter num perigo grave e nós vamos levantar como país e vamos sentar-nos à mesa com a Rússia. Que isto vai ter que ser feito. Isto vai ter que ser feito. E aqui há mais alguns dados, mas isto está tudo aqui muito baralhado. Vamos por partes. Qual é o objetivo que os russos dizem querer com esta operação? Que eles negam-se a chamar guerra. O Putin disse lá na Rússia, não se pode chamar guerra a isto, senão vais para a cadeia. Mas aqui na Europa é a mesma coisa. Se tu na República Checa estava agora uma lei, meios russos, se fizeres propaganda da Rússia, incorres numa pena de 1 ou 3 anos de cadeia. Isso é a mesma coisa, são dois mundos separados, que nada bom. Ditadores de um lado e do outro. E o povo, que se lixe. Bom, o Putin diz que quer a desmilitarização, que é o que ele está fazendo. A desnazificação, o que é que ele quer dizer com isto? Porque ele quer tirar aquele sentimento nacionalista, eu entendo um pouco, porque havia aqui um autor espanhol, o Pio Moa, que é da direita até, ou era da direita, é muito nacionalista espanhol na realidade. E ele dizia que, claro, esta coisa de nacionalismo, a gente vê na Catalunha, eu vivi lá e sei como é que é, eles vão aos poucos, vão eliminando o espanhol, vão perseguindo olha, aquele fala espanhol, aquele é espanhol, não é gabacho, é charnego, filho de espanhóis, catalão de segunda, charnego. E é isto que se estava a fazer, que se fez nos últimos 8 anos na Ucrânia, ainda por cima de forma mais mesmo de eliminar os direitos, os russófonos não votaram. Como é que é? Isto era expulsar a Rússia, mas expulsar as raízes do próprio país. Porque havia no nacionalismo ucraniano há uma vertente racista também forte. Que é, nós somos europeus, nós temos uma relação com a Alemanha, com a Áustria, com a Europa, e os russos são mongóis, são asiáticos, são amarelos. Quando é mentira. Os russos têm uma componente asiática, mongol, no seu sangue. Tem uma componente eslava, uma componente viking. Mas isso a Ucrânia é a mesma coisa. Os únicos que não têm uma componente amarela são os bielorrussos. É por isso que eles são brancos, russos brancos. São eslavos e vikings. Mais nada, não há esse componente. Mas há essa retórica no nacionalismo ucraniano de dizer que a Rússia é bárbara, é amarela, é o perigo amarelo, são mongóis. Então, essa desnazificação, não sei como é que eles querem fazer isto, mas há aqui uma coisa importante que eu acho que se os russos tomarem a Ucrânia e se fizerem com tudo o que é relatórios da polícia, da justiça
e tudo mais, vão descobrir qual é a conexão dos democratas norte-americanos, porque eles têm um medo terrível do Putin, porque quando descobrir as conexões daquele centro, daquele país que se tornou num país quase africano a níveis de corrupção e de criminalidade, e havia aqui uma conexão do filho do Biden, já é antiga esta conexão, eu acho que vai mais longe, como eu tinha dito no outro dia, acho que isso vai até os Balcãs, até o Afeganistão, mas pronto, o tema concreto na Ucrânia havia esta conexão do Biden, este Zelensky é da mesma, andou a fazer negócios com ele, ou seja, isto é um dos objetivos, saber até que ponto é que quem é que fez, quem foram os snipers que mataram 100 pessoas em Maidan para gerar este problema em 2014. Tudo isto eu acho que é o objetivo deles. Depois eles querem umas garantias de neutralidade, que a Ucrânia se mantenha neutra, e agora duas outras que já são novas, que se fosse há 10 anos, se há 8 anos isto tivesse sido resolvido, estas duas garantias já não tinham que ser coisa, que as independências das duas repúblicas do Donbass sejam respeitadas pela Ucrânia e que a Crimeia seja russa, também seja respeitada a soberania russa sobre a Crimeia. Eu acho isto difícil que esta gente aceite, tanto mais sabendo que as ordens vêm do outro lado, vêm dos Estados Unidos, vêm do Biden, e eles estão feitos como peões para ser sacrificados e para escalar os problemas. É por isso que eu sou muito moderado em relação ao optimismo em relação a isto, mas acho que há uma possibilidade que haja cedências de uma parte e de outra. Também acho que os russos têm que ceder em alguma coisa se querem sair bem desta figura, de salvar a cara de tudo isto, porque depois também, se o Putin não entrega e não faz as coisas como tinha que fazer, mas também se puxa demasiada corda, afinal, quem está a ganhar neste momento é os Estados Unidos. Consegui agora um acordo, acho que por 20 anos ou 30, de entrega de gás liquidificado à Alemanha. Quem está a ser sacrificado já é a Alemanha e a indústria alemã, porque vai pagar o gás muito mais caro. Uma coisa que eu ainda não entendi, eu acho que estes meios de comunicação aqui na Alemanha estão a fugir à pergunta deliberadamente, é como é que esse gás vai ser entregue? Para isto é preciso terminais nos portos de Bremen, de Hamburgo. É preciso terminais que não há para receber este coisa, para a quantidade de gás que é preciso. E então estes terminais nunca são construídos em menos de 5 anos. Quer dizer que a Alemanha não vai ter gás suficiente para a sua indústria, para as suas casas, para tudo isto durante 5 anos? Eu não entendo. Eu acho que aqui na Alemanha as pessoas estão a querer só... Não querem saber. O Putin que é mau. Putin, mau. Homem mau. Mongol. Fora. É este o nível hoje em dia de toda a política. É por isso que em qualquer momento vai estes soberanistas que vêm da AfD, mas também de alguns meios da esquerda, vão ganhar um grande impulso aqui na política alemã, porque vão exigir que esta gente se renda ao evidente e à realpolitik, porque isto não se pode ficar sem fertilizantes, não se pode ficar sem energia, não se pode ficar sem conexão com o maior país da Europa. Isso é uma loucura. Uma loucura. Vai redundar num desastre, mas é para toda a Europa. Só do ponto de vista económico. Não estou a entrar na parte militar, que isso é outra. Que eu prefiro nem especular demasiado sobre isso, porque acho que até nem faz bem pensar nas possibilidades militares que há por trás desta parte económica, que já é suficientemente assustadora. Então há esse cuidado de tirar os civis de Mariupol, antes de continuar, que foi o princípio, está sendo sabotado de dentro das autoridades que estão a tomar conta de Mariupol, porque isto o que faria era como se fosse em Alepo. Alepo, quando se ganhou Alepo aos rebeldes, eles deixaram ser os civis. Mas, desde então, estamos a falar de 2016, salvo erro, já tem uns 6 ou 7 anos, Idlib, que é no norte, que é uma zona mais turca de influência sunita, eles não deixaram sair os civis. E tem lá um enclave, desde essa altura, que está a ser agora patrulhado pelos russos e pelos
pelos turcos. E aí converteria esta situação num atoleiro, um atoleiro dispendioso, muito mau para a política interna da Rússia, se eles não conseguem fazer isto. E por outro lado, se os russos decidem entrar com artilharia pesada numa sociedade densamente populada ainda de civis, então vão perder a narrativa de... Aí podem escalar de que a NATO quer entrar, muito perigoso. Ou seja, esta situação, ou seja, que aparentemente é de um final da operação militar de que os russos poderiam ganhar, pode ainda ter aqui uns percalços muito perigosos. Que o que achei interessante foi dois tweets. Tweet do Ahmadinejad, que era considerado um antissemita perigosíssimo e tal, quando era presidente do Irão. E agora veio dizer, posto do lado da Ucrânia e do Zelensky, que é judeu, pronto, para se desmistificar. E agora, de repente, ninguém falou disto. Por acaso, veio aqui na imprensa que o Ahmadinejad veio dizer: a grande nação da Ucrânia, o presidente Zelensky, a vossa honrosa e quase inigualável resistência, descobriu os enredos satânicos dos inimigos da humanidade. Confiem que a grande nação do Irão está ao vosso lado, enquanto admira esta persistência heroica. Pois é interessante, porque foge da narrativa toda. E, claro, vindo do Ahmadinejad, que é um personagem que é interessante, bastante interessante, de qualquer forma. Ele disse que, pronto, posto do lado do Zelensky contra a Rússia, posto do lado dos patriotas ucranianos, mas o imã Ali Khamenei teve outra perspectiva, disse que ofereceram uma adesão à Ucrânia por parte da NATO é apenas preparar para o caminho de implementação do acordo tripartite. Não, desculpem. Isto é também do Ahmadinejad. Também é outra coisa dele que ele escreveu. Ele diz que uma adesão da NATO era apenas preparar o caminho para a implementação de um acordo tripartite entre os Estados Unidos, Rússia e China. Eles estão a redistribuir o mundo entre eles. Eles nunca concedem à Ucrânia qualquer adesão à NATO, ou seja, isto é uma armadilha, tudo à forma da NATO, mas é interessante porque o que ele está a dizer é que os ucranianos estão sendo heroicos porque estão sendo metidos numa ratoeira pela NATO, à qual a Rússia participa, e depois ainda por cima a China vem e vai ser o vencedor final. É uma postura de populista total, de estar do lado dos fracos, mas é isso que eu acho interessante no Ahmadinejad. Ele era sempre dessa coisa de estar do lado dos fracos. Mas o Ali Khamenei, por acaso já não tenho aqui, pois, ele tinha outra perspectiva, dizia que isto era uma coisa do lobby das armas, de que estava a arrastar a Ucrânia para esta situação, para vender armas, e realmente há vários, só na primeira semana, a indústria das armas, destes lobbies da BAE Systems, Raytheon, Lockheed Martin, na bolsa passaram a cotar 22 mil milhões de dólares mais do que aquilo que valiam. Portanto, há interesse em continuarem com a guerra para continuarem a vender esta arma, este armamento todo. O Ahmadinejad diria que isto é uma coisa satânica, porque ele também é tudo da parte espiritual e religiosa, é tudo coisas do diabo. Mas eu entendo. Se fosse religioso como ele, também diria que isto é uma coisa satânica, porque então depois temos aqui aquele senador Lindsey Graham, aquele republicano mesmo daquela facção neocon, sionista, esteve em Israel, quando Israel estava a bombardear há um ano atrás. Ele viajou a Israel com um cheque de não sei quantos, simbólico de $1 milhão de apoio dos Estados Unidos, do Senado para o Netanyahu. A diferença de trato das coisas quando são os nossos e quando são os outros é incrível. Agora, este veio dizer que há que assassinar o Putin. Imagine-se. E isto depois de dizerem que o Putin é um mafioso que manda assassinar uns e outros. Se o Putin é assim tão mafioso como eles dizem, eu não gostava de estar na pele deste Lindsey Graham.
apelar ao assassinato de um presidente da República, de uma das maiores potências militares do mundo. Enfim, isto é um nível ao que chegamos. Depois aqui, tenho aqui mais umas coisas apontadas, assim, está tudo bastante desconexo, mas desculpem-me lá, não tive tempo de organizar isto. O Noam Chomsky, aliás, duas importantes. O Kissinger, que já em 2014 tinha alertado para isto, hein? Estamos a falar o assessor de Richard Nixon, é um AD do Rockefeller, mas pronto, é um tipo que agora já tem 97 anos e que ainda por cima está lúcido e tem muita experiência. Ele já em 2014 dizia aquilo que voltou a repetir a semana passada na imprensa, a dizer que isto é uma loucura, querer arrastar a Ucrânia para a NATO e para a União Europeia com o objetivo de expandir a NATO para leste, porque aquela zona tem que ser a zona de buffer zone, tem que ser a zona neutra ao lado de uma potência militar nuclear como é a Rússia. Isto é realismo político, aqui não há mais histórias. E isto é dito por um dos globalistas por excelência, que pelo menos tem esta rastia de razão de ver do que é a realidade política das coisas. O outro, este aqui é um pouco mais previsível, porque vem da esquerda, mas que é o semiólogo importante, Noam Chomsky. Acho que li-se Chomsky, mas pronto. Noam Chomsky dizia que isto é um jogo estratégico, que já vem desde os anos 90. E de que esqueçam essa história de puxar a Ucrânia para as fronteiras da Rússia. Que isso não pode acontecer. Porque qualquer presidente, e pensamos naquela coisa que vos tinha falado aqui da entrevista do Milhazes, se amanhã o Putin cai e vem outro, o que é que... Esqueçam. Esta guerra, que eles dizem que é uma operação militar lá dentro, na Rússia, tem a aprovação de 70 e tal por cento. Numa recente sondagem na Rússia. 70 e tal por cento. Eles veem aquilo como parte da Rússia. É ali um território, é outra nação, que é coisa que eles nunca disseram que não era. Porque eles reconhecem que a Ucrânia é outra nação, mas que é parte da história da Rússia, que não vão deixar a NATO entrar ali e meter bombas nucleares apontadas para a Rússia. Portanto, qualquer presidente que venha vai ter a mesma postura. E a gente prefere ter um presidente da Rússia, como é o Putin, do que um outro que a gente não sabe quem é. É o diabo que a gente conhece, em bom português. E isto é dito pelo Chomsky, que ele diz que isto é um jogo estratégico dos 90, que há toda aqui uma maquinaria de propaganda de fazer ver-nos aqui dentro da Europa e nos Estados Unidos, que ao contrário, é uma dissonância cognitiva. Nós vimos que a Rússia é um perigo quando a Rússia a NATO está expandindo-se cada vez mais para a fronteira da Rússia. Aqui o deputado da AfD da Alemanha também disse. Ele disse, bem, calou aquela gente toda. Ele disse, mas aqui qual é onde é que está a ameaça da Rússia ou coisa... Quando é o contrário, é a NATO a ameaçar a Rússia. Como é que a gente queria que eles ficassem de braços cruzados? Não. Chegou até este ponto. E esperemos todos que não passe deste ponto. Agora, mais uma pequena esperança. Os chineses tinham-se predisposto a sentar os russos e ucranianos à mesa. Agora, os turcos. Porque os turcos, por exemplo, o Erdogan disse uma coisa com razão. Ele escreveu a Putin a dizer, não estou a gostar nada desta dialética que está a fazer, de que a Rússia agora é culpada de tudo. E ele sabe, como turco, que também a civilização turca, otomana, foi, no seu tempo, também diabolizada da mesma forma que estão diabolizando a Rússia. E então ele expressou esta solidariedade em relação a essa parte propagandística contra a Rússia. Agora, claro, a Turquia também tem interesses bastante próximos da Ucrânia, é um dos grandes traficantes de armas de drones. Há ali há os tártaros da Crimeia, há interesses no Nagorno-Karabakh que são... Mas o que é certo é que a Turquia, que estava do lado do Azerbaijão contra a Arménia, é um das potências, conjuntamente com a Rússia, que estão há um ano e tal com soldados no Nagorno-Karabakh para assegurar a paz. E portanto, e também estão, juntamente com os russos, a assegurar
o sítio a Idlib, para que aquilo não escale. É mediador. Portanto, esta mediação poderia ser que trouxesse uma paz, mas sinceramente eu acho que isto tem que haver cedência de ambas as partes. Há aqui alguns pontos com os russos eu acho que não são realistas, mas a neutralidade tem que ser assegurada, e isso é que seria o mais importante, pelo menos para nos deixar aqui mais alguns meses de paz até que a coisa desescale. Mas pronto, eu não faço ilusões em relação aqui a todo esse sistema do Oeste que quer expandir o seu sistema financeiro, o seu sistema do complexo industrial militar, das farmacêuticas, de tudo isto. Eles querem entrar na Rússia e querem separar a Rússia da Europa. Portanto, agora mesmo há um problema que estas sanções teriam que ser todas retirar as sanções de um lado e do outro. Eu não vejo, mas pronto, há uma pequena esperança em que tudo isto possa acalmar, pelo menos. Vamos ver o que é que nos traz os próximos dias e vemo-nos por aqui.